Porque nós somos diferentes. Eu tenho 2 filhas que são gêmeas, mas elas são muito, muito parecidas mesmo. Todo mundo acha elas idênticas. Elas têm gostos idênticos, gostam de se vestir do mesmo jeito, gostam de comer as mesmas coisas, adoecem ao mesmo tempo. É tudo igual, mas são ao mesmo tempo 2 criaturas diferentes e que vira e mexe estão entrando em conflito uma com a outra. Porque basta você ter contato com outro ser humano para os conflitos começarem a surgir, não é mesmo? Mas quando a gente se permite ser tratado, quando a gente se permite ser aperfeiçoado, ser uma versão melhor de nós mesmos, por meio desses relacionamentos que a gente tem uns com os outros, seja de que nível for, o nome de Deus, o nome do nosso Deus, ele é engrandecido. Ele pode ser engrandecido. E o reino do Deus que nós servimos pode ser ampliado, de acordo com a forma com que você se relacionar com as pessoas. E o contrário também vale. Se você não consegue se relacionar bem com as pessoas, você, servo de Deus, você está dando um mau testemunho, infelizmente. E quando eu falo isso, eu estou ministrando a vocês e estou ministrando a mim mesma. Porque eu também tenho dificuldade de me relacionar com algumas pessoas. Não é fácil. Não é fácil. Então, meus amados, esse provérbio, ele fala sobre como a convivência entre as pessoas, entre os seres humanos, pode ser um processo de afiar, moldar, aprimorar mutuamente. Assim como o ferro serve para afiar outro servo. Assim como o ferro serve para afiar outro ferro, o ser humano, ele modifica outro ser humano. Eles se modificam mutuamente. E aqui eu quero que a gente reflita sobre uma coisa. Nós não fomos feitos para a solidão. Nós não fomos feitos de forma alguma para vivermos sozinhos, sem nos relacionar com as pessoas. E apesar de muitas vezes ser tentador viver em solidão, evitar o contato com as pessoas o máximo que a gente puder, se isolar, não é bom, nem para nós, nem para os outros, e nem faz parte dos planos de Deus para a nossa vida. Nos isolar, tentar não ter convívio com as pessoas, não faz parte dos planos de Deus. Eu mesma, é uma coisa que eu luto muito com isso. Eu tenho uma tendência muito, muito, muito forte de me isolar. Muito forte. Eu tenho uma tendência muito grande de gostar de estar sozinha. Eu amo a solitude, não a solidão, que é diferente, né? Solidão é diferente de solitude. Eu amo estar sozinha. Eu amo ficar quieta no meu canto. Só que isso, por muito tempo, não é bom. Não é bom. Então, eu luto contra isso, porque eu já entendi que Deus não nos fez para vivermos sozinhos, para vivermos isolados, para nos tirar do contato das pessoas. Em Provérbios 18:1 diz o seguinte: quem se isola busca interesses egoístas, ou seja, seus próprios interesses, e se rebela contra a sensatez, ou seja, se rebela contra a sabedoria. Percebeu aí? Não é interessante, não é plano de Deus que a gente se isole, que a gente busque evitar o contato com as pessoas. Deus sabe que é ruim para nós vivermos sozinhos, isolados. Foi Ele quem primeiro chegou à conclusão que não era bom que o homem estivesse só. Lá em Gênesis 2:18, ele diz o seguinte: o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Está vendo? Adão tinha tudo no paraíso. Tinha tudo. Ele tinha a presença do próprio Deus. Mas Deus olhou e viu que não era bom que ele permanecesse só. Seria interessante fazer alguma companheira que fosse semelhante a ele. Aí Deus criou a mulher, para que o homem tivesse algo semelhante, um ser semelhante a ele para se relacionar. Agora eu quero fazer vocês observarem os 10 mandamentos. Aí você deve estar se perguntando, o que é que os 10 mandamentos vai ter a ver com o relacionamento? Amados, tem tudo a ver com os relacionamentos, com o nosso relacionamento, principalmente com o nosso Deus,
como com o nosso relacionamento com o nosso próximo. Observa comigo os 10 mandamentos. Vou ler rapidinho. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagens de escultura. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quinto, honra o teu pai e a tua mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. 9, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º, não cobiçará. Observa aqui uma coisa, os 4 primeiros mandamentos que eu li para vocês são ordenanças para não pecarmos contra o nosso Deus. Você observou isso? Não terá outros deuses, não fará para ti imagem de escultura, não tomará o nome do Senhor em vão e lembra-te do sábado para o santificar. São 4 mandamentos, são 4 ordenanças para nós não pecarmos de forma vertical, ou seja, contra o nosso Deus. Então, quando desobedecemos um desses 4 primeiros mandamentos, praticamos o que a Bíblia chama de impiedade, que é exatamente quando cometemos um pecado contra o nosso Deus, tá? E os 6 últimos mandamentos, que são honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás, são ordenanças para nós não pecarmos de forma horizontal, ou seja, para nós não pecarmos contra o nosso próximo. Então, quando nós desobedecemos um desses 6 últimos mandamentos, nós praticamos o que a Bíblia chama de injustiça, que é quando nós cometemos um pecado contra o nosso próximo. Então, gente, olha só, vocês percebem que os 4 primeiros mandamentos são para que nós não pequemos contra o nosso Deus, ou seja, para que nós saibamos a forma correta de nos relacionarmos com o nosso Deus. É a forma como Ele mandou para que nós fizéssemos, para nós sabermos a forma certa de nos relacionar com Ele. E os 6 últimos mandamentos é para que nós não pequemos contra o nosso próximo, para que a gente saiba nos relacionar com as outras pessoas, tá? Em Romanos 1,18 fala justamente da impiedade, que é o pecado que a gente comete contra Deus, e fala da injustiça, que é o pecado que nós cometemos contra o nosso próximo. Ou seja, a impiedade se refere aos 4 primeiros mandamentos e a injustiça se refere aos 6 últimos mandamentos. Ele diz que a ira de Deus se revela do céu contra quem? Contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Vocês entenderam? Então, a ira se revela do céu contra todos aqueles que praticam a impiedade, ou seja, contra aqueles que quebram esses 4 primeiros mandamentos, e contra todos aqueles que praticam a injustiça, que são aqueles que quebram os 6 últimos mandamentos. Ou seja, Paulo separa justamente nesses 2 eixos, o pecado contra Deus e o pecado contra o próximo. Já em 1 João 4,20, o apóstolo João, ele reforça que não há nem como separar os 2 lados. Ele diz o seguinte: se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Você entendeu? Então, isso mostra que os 10 mandamentos não são apenas uma lista de proibições. Não, é muito mais do que isso. É uma organização da vida inteira diante de Deus e diante dos homens. Fala de como nos relacionar corretamente com o nosso Deus, em primeiro lugar, claro, e depois com as pessoas, com os homens. Então, observe que há uma coisa curiosa nos 10 mandamentos. Existe muito mais mandamentos a respeito de não pecarmos contra o nosso próximo do que mandamentos para não pecarmos contra o nosso Deus. Enquanto tem 4 mandamentos nos orientando a não pecar, a forma como nós não devemos pecar contra o nosso Deus, tem 6 nos dizendo como nós devemos nos comportar com o nosso próximo. Isso é muito curioso.
Jesus resumiu exatamente assim, quando perguntaram a ele qual era o maior de todos os mandamentos. Os judeus conheciam de cor os 10 mandamentos. Então, eles chegaram para Jesus e perguntaram: qual é o maior de todos os mandamentos? Aí ele prontamente respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Só nessa frase que ele colocou, ele resumiu os 4 primeiros mandamentos. Porque só alguém que ama a Deus de todo o seu coração vai estar apto a não ter outros deuses diante dele, não fará imagens de escultura, não tomará o nome do Senhor em vão e vai guardar o dia santo do Senhor, não é mesmo? Isso é amar a Deus de todo o coração. Aí Jesus não ficou só nisso, né? Ele diz o seguinte: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa segunda frase de Jesus se refere aos 6 últimos mandamentos. Porque somente quando eu amo o meu próximo como a mim mesmo, é que eu estou apta a honrar meu pai e minha mãe, a não matar, a não adulterar, a não furtar, a não dar falso testemunho contra alguém e a não cobiçar as coisas dos outros. Então, enquanto os 4 primeiros se resumem a amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o meu coração, os 6 últimos se resumem em amar o meu próximo como eu amo a mim mesma, tá? Então, isso mostra que, embora haja mais mandamentos em número, né, voltados ao próximo, a ênfase bíblica é que ambos os lados se completam. Porque quem ama a Deus verdadeiramente, também, consequentemente, vai amar o seu próximo. E quem ama o próximo está cumprindo a vontade de Deus, tá? Queridos, o fato é que nos relacionar uns com os outros é necessário, é preciso, tá? E não é do interesse do Senhor que a gente viva isolado. Então, não podemos fugir, porque nós fomos criados para nos relacionar. E nós, essa noite, vamos falar exatamente do relacionamento que nos interessa nesse momento, que é o relacionamento conjugal, que é o relacionamento que a gente tem com o nosso marido, com a sua esposa, né? Então, olha só, imagina a cena, um ferro entrando em atrito com outro ferro, sendo esfregado em outro ferro. Imagina o barulho que faz. É um barulho angustiante. Eu consigo imaginar o barulho. Dá uma certa angústia do ferro batendo no ferro. Muitas vezes, nesse atrito, podem surgir o quê? Faíscas, não é mesmo? Quantas vezes a gente já não viu, né? Um ferro batendo bem forte no outro ferro, solta faíscas, né? E há também o desgaste das lâminas quando ocorre esse atrito. Dá realmente uma ideia de quê? De sofrimento, dá a ideia de angústia, dá a ideia de dor, dá a ideia de dificuldade. Então, amados, lembra as lutas diárias que você tem com seu cônjuge? Que eu tenho com meu cônjuge? Não lembra? Me diz se não lembra. As angústias que a gente sofre no dia a dia, as dificuldades para se relacionar bem. Lembra. Porque não é fácil se relacionar bem com o nosso cônjuge. Não é fácil o convívio diário com essa pessoa que a gente escolheu para passar a vida toda, né? Mas eu não estou dizendo com isso que é normal que seja assim, tá? Veja bem. Eu não estou dizendo que é normal que a gente viva em atrito, viva em conflito, viva em dificuldade, vive em angústia. Não. Mas que atritos acontecem. Acontecem, tá? Todo casamento normal e até saudável, atritos acontecem. Não existe relacionamento sem dificuldade, né? E às vezes acontece muito mais do que nós gostaríamos que acontecesse. Então, meus queridos, assim como o ferro precisa do atrito com outro ferro para ser moldado, para ser afiado, para que ele tenha utilidade, para que ele sirva para o propósito para o qual ele foi criado, né? Pequenas diferenças e até conflitos, quando tratados com amor, com respeito, com graça, tá? Pode gerar amadurecimento no nosso casamento, no nosso relacionamento conjugal. Então, no casamento, marido e esposa são chamados a se ajudarem a crescer, a se ajudarem a amadurecer,
a se ajudarem a ser pessoas melhores, tanto espiritualmente como em questões de caráter, de temperamento, tá? E a gente se depara constantemente com a realidade de que casar não é difícil não, sabia? Não é difícil você casar. Não é tão difícil assim achar alguém para casar. O difícil é permanecer casado. Casar não é difícil. O difícil é permanecer casado. E definitivamente é difícil permanecer casado. Mas poucos relacionamentos nas nossas vidas nos aprimoram mais, nos melhoram mais como pessoas do que o relacionamento conjugal. Ele tem um potencial gigantesco para te tornar uma pessoa melhor. Amados, eu tenho certeza absoluta que a Ariana hoje, que aqui está falando com vocês, definitivamente não é a mesma Ariana de 20 anos atrás. Não é. Em todos os aspectos. Não só fisicamente. Não é só os cabelos brancos que começaram a surgir, não é só a flacidez que começou a aparecer, os quilos a mais que ganhei. Não. Com certeza, ao longo desses 20 anos, meu caráter foi moldado, meu temperamento foi moldado, coisas foram retiradas e coisas foram acrescentadas. De modo que a Ariana que fala com vocês hoje e o Edilson que está ali também, não somos as mesmas pessoas. Porque é no casamento, meus queridos, que a gente mais aprende a perdoar. É ou não é? Eu não estaria casada com o Edilson, já quase fazendo 21 anos de casado, se eu não tivesse aprendido a perdoar. E ele também. E ele também. É no casamento que a gente aprende a ceder. É no casamento que a gente aprende a ser sincero. Porque a gente precisa ser sincero no casamento. É no casamento que a gente mais aprende que é melhor ter paz do que ter razão. Não é não, meninas? A gente que tantas vezes se acha cheia de razão, né? Nós mulheres temos mais tendência a achar que nós temos mais razão do que o nosso marido. Parece uma coisa assim que está no nosso DNA, né? Lá em casa tem até uma frase que minhas filhas odeiam, mas eu vira e mexe eu falo ela. Quando eu acerto em alguma coisa, e na maioria das vezes eu acerto mesmo, eu digo para elas assim, minhas filhas, a mãe de vocês nunca passa frio. Por quê? Porque eu sempre estou coberta de razão. Elas odeiam essa frase. Tanto que quando foi lá na escola delas, a professora, no início das aulas, fez uma dinâmica que, ao fazer a chamada, o estudante tinha que dizer uma frase que a mãe mais falava em casa. Aí, quando chegou no nome delas, elas disseram justamente essa frase. Eu nunca passo frio, porque eu sempre estou coberta de razão. A professora gostou tanto que anotou. Mais uma que vai ficar repetindo isso por aí. Né? Que nunca passa frio. Mas é no casamento que a gente aprende, minhas queridas, que é muito melhor ter paz do que ter razão. Quantas vezes é necessário que a gente se cale para que a paz permaneça no casamento? Pelo bem do relacionamento, não é verdade? Isso já aconteceu comigo dezenas de vezes. De eu simplesmente escolher me calar. Infelizmente, não é toda vez que eu escolho me calar. Às vezes eu fico falando, tagarelando, piorando as coisas, né? Mas quando eu decido me calar, mesmo achando que eu estou com razão, eu sinto que é muito melhor ter paz do que razão. É uma coisa que eu tenho aprendido nesses anos de casada. E eu jamais teria aprendido isso se eu não tivesse casada. Tá? Então, é no casamento que a gente também aprende a ser mais tolerante, a ser mais paciente e muitas outras virtudes, né, que talvez jamais nós aprenderíamos se nós não tivéssemos casado com essa pessoa, né? É por isso que, ao amolarmos uma lâmina contra outra lâmina, ao atritarmos essas duas lâminas, nós percebemos que as lâminas, elas vão perdendo um pouquinho de si mesmas no processo. Eu já vi uma vez uma faca que ela estava bem fininha, a lâmina dela estava nas últimas. Vocês já viram uma faca assim, que de tão amolada foi acabando a lâmina, acabando até ficar bem fininha? Pois é, uma vez eu vi uma que eu fiquei impressionada, tá só um fiozinho assim, mas a bichinha, você só triscava e ela cortava. Extremamente afiada e perigosa, muito útil, muito eficiente para o objetivo, né, dela. Ao nos relacionarmos com o nosso cônjuge,
nesse constante atrito, muitas coisas de nós mesmos são deixadas para trás. Nós perdemos muitas coisas, tá? Assim como a faca, ao ser amolada, ela vai ficando com menos lâmina, né? Nós também, ao nos atritarmos com o nosso cônjuge, nós vamos perdendo algo de nós mesmos. E muitas vezes o que a gente perde era para ser perdido mesmo, era para ser eliminado mesmo. Do contrário, não teria como nós sermos afiados, do contrário, não teríamos como ser úteis e cumprirmos o propósito para o qual Deus nos criou. Muitas vezes, meus queridos, Deus usa esse temperamento difícil do seu cônjuge para te tornar uma pessoa melhor, tá? Então, muito de nós mesmos tem que ser aparado, tem que ser deixado para trás. Nós precisamos muitas vezes perder um pouquinho de nós mesmos em prol do outro, em prol do casamento, em prol da glória do nosso Deus. Uma vez eu levei uma faca minha novinha para o retiro, um desses retiros que a gente faz da igreja. E algum filho de Deus que estava na parte do churrasco fez um dente na minha faca novinha. Meu Deus, eu fiquei indignada com aquele dente na minha faca. Novinha minha faca. E eu cheguei e levei a faca para casa com um baita de um dente, bem no meio dela. Agora, me diz se tem como você cortar uma faca com um dente. Quando alguém faz um dente na tua faca. Não tem. Ela fica enganchando, né? Quando você tenta passar a faca, aquele dente na faca fica enganchando nas coisas. Aí o que acontece? Aí tem que ficar amolando ela, até ela perder a lâmina para sair aquele dente. E assim ela voltar a ter utilidade. Ela voltar a ser a faca útil e cumprir o propósito para o qual ela foi inventada, criada, fabricada, né? Deus sabe, meus queridos, que muitas vezes nós precisamos perder muito de nós mesmos. Talvez nós sejamos uma faca cheia de dentes, de pequenos amassados na lâmina. E nós precisamos nos amolar no nosso cônjuge, tá? Para perder o orgulho, para perder o egoísmo, para perder a impaciência, a infantilidade. Porque quantas vezes nós, mesmo depois de 30 e poucos anos, ainda agimos como crianças no nosso casamento. Crianças birrentas, que não querem abrir mão da própria vontade, do próprio querer, né? Então, muitas vezes a gente precisa perder a necessidade de provar que está certo, a necessidade de estar por cima, de ganhar a discussão, de ganhar a briga. Muitas vezes a gente precisa perder esses dentes na faca, né? Porque no final das contas, tudo se resume a ter que perder orgulho e perder egoísmo, ou pelo menos diminuir. Né, minha gente? Os defeitos do seu cônjuge, da sua esposa, do seu marido, no final das contas, vai se revelar meios pelos quais Deus vai moldar o teu caráter. Às vezes tu acha que teu marido é muito sem atitude, é muito parado. Ou às vezes você acha que seu marido é muito para frente, não é? É muito metido a gaiato e se irrita com isso e acha que não vai dar para conviver com isso. Mas à medida que você vai convivendo com essa pessoa, essa característica própria do teu cônjuge vai se revelar um meio pelo qual Deus vai moldar o teu temperamento, o teu caráter e te tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais apta a ser usada por Deus. Então, por melhor que você tenha escolhido o seu cônjuge, você sempre vai se deparar com uma falha dele. Mas essa falha, a gente tem que aprender, e isso eu me incluo, isso eu tenho que me incluir, essa falha do teu cônjuge, essa característica que você considera um defeito, muitas vezes é o meio que Deus escolheu para te tornar um ser humano melhor. Você está conseguindo compreender? Somos sempre pessoas erradas no final das contas. Muitas vezes, amados, quando a gente está diante de um conflito, tem pensamentos que passam pela nossa cabeça. Um dos pensamentos, no meio de uma angústia no casamento, é aquele: será que eu deveria ter me casado com ele? Será que eu deveria ter me casado com ela? Será que não foi um erro que eu cometi? Será que eu não deveria ter casado com aquela outra pessoa que eu estava pensando naquela época? Será que não seria o caso de eu deixar ele e casar com aquela outra pessoa?
Pode ser que esse tipo de pensamento esteja surgindo na tua cabeça no meio das lutas, no meio dos conflitos. Será que não seria melhor deixar essa pessoa? Será que o divórcio não seria a solução para a gente poder viver melhor? Amados, nós nunca vamos encontrar a pessoa certa. Sabia disso? Porque você pode até não ter os mesmos conflitos com um próximo cônjuge, que isso nunca aconteça. Mas você pode até não ter os mesmos conflitos, mas vai ter outros conflitos. Porque ele também vai ser imperfeito, assim como o cônjuge anterior era. E você mesmo é imperfeito. E vocês dois estão inseridos num mundo completamente caído e imperfeito. E vocês dois estão cercados de pessoas imperfeitas. Nunca vai existir a pessoa certa, a pessoa perfeita para você. Conheço uma menina que ficou, hoje é uma mulher, ela é 1 ano mais velha do que eu. Ela ficou mais de 40 anos da vida dela procurando escolher a pessoa certa. Ela chegou aos 45 anos e despachou inúmeros pretendentes. Porque, não, ele não é a pessoa certa. Esse não é a pessoa, não, esse tem esse defeito aqui, não é a pessoa certa. Ela sempre achava uma imperfeição. Chegou aos 45 anos solteira e arrependida. E arrependida. E acabou casando com um cara que a gente olha assim, meu Deus, ela já despachou outros muito melhores do que ele. E acabou casando com esse. Porque demorou muito, procurando a pessoa certa. Sendo que a pessoa certa não existe. O que existe é a pessoa menos errada. Porque todos nós, no final das contas, não somos certos para ninguém. Para ninguém. Se não fosse a graça de Deus, nós não éramos certos, nós não somos certos nem para Deus. Nem para Deus. Muito menos para outra pessoa. Sempre você vai encontrar dificuldade de relacionamento com qualquer que seja a pessoa. Com qualquer que seja a pessoa. Não vai haver alguém perfeito esperando por você. Então, tire da sua cabeça a ideia de que se você deixar essa pessoa por causa dos conflitos que você tem com ela, saiba que quando você encontrar uma outra pessoa, você pode ter conflitos até maiores. E sabe qual é a vantagem de você perseverar no relacionamento que você está? A vantagem é que todos esses anos que já se passaram, vocês já melhoraram muito um com o outro. Vocês já evoluíram muito como pessoa. E quando você termina um relacionamento que já está em andamento, já está começando a encontrar uma espécie de harmonia, você volta para estaca zero com uma outra pessoa. E começa do zero tudo de novo. E pode dar muito errado essa decisão. Muito errado. Então, persevere. Persevere no seu relacionamento, persevere no seu casamento. Não deixe a ideia do divórcio criar raízes na sua mente. Não existe nada de bom que venha com o divórcio. A Bíblia, na verdade, ela só justifica o divórcio na situação de adultério. E aqui na Kairos nós sempre dizemos uma coisa: existe solução até para o adultério, porque sempre vai haver a possibilidade do perdão. Sempre vai haver a possibilidade do perdão. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Eu já vi manifestações de perdão na vida de cônjuges, assim, de maneira assim, impressionante e espantosa. Eu já vi um marido perdoar uma esposa adúltera e infiel, que possivelmente estava grávida do amante. Vocês acreditam numa coisa dessa? Ele perdoou de tal forma. É claro que ela demonstrou profundo arrependimento, visível, notório arrependimento. Mas ele perdoou de tal forma que ele nunca quis fazer exame de DNA na criança que nasceu. Nunca quis. E todas as vezes, porque eu tenho contato com eles, isso já aconteceu há mais de 20 anos, muito mais de 20 anos. Eu não era nem casada quando isso aconteceu. Nós éramos noivos, né? Quando acompanhávamos esse casal. Porque nós éramos líderes de célula deles, lá em Imperatriz, na igreja que nós congregávamos. E eu me lembro demais daquela situação. Eu jurava que não ia ter solução para aquele casal.
Eu jurava que tinha sido demais o que ela tinha feito, tinha sido absurdo demais. Mas Deus foi tão misericordioso, que Ele perdoou. Com dificuldade, mas perdoou. E quando eu vejo os status dela no WhatsApp, a menina já tem 20 anos de idade, já é uma mulher. A menina que ela teve é a cópia da mãe. Deus é tão misericordioso que a menina só se parece com a mãe. Não se parece com mais ninguém. É como se fosse um clone da mãe. E quando eu vejo eles juntos, eu fico, meu Deus, eu estou diante de um milagre. Eu estou diante de um milagre. E eu sei que aquele homem adquiriu uma capacidade gigantesca de perdoar. Uma capacidade gigantesca de liberar perdão, que jamais ele teria adquirido se não tivesse perseverado nesse relacionamento. Então, amados, tem jeito até para o adultério, porque sempre, sempre tem a possibilidade do perdão, tem a possibilidade do Espírito Santo de Deus agir na vida da pessoa e levar ela a um arrependimento profundo. A gente só aconselha alguém a se divorciar no caso de agressão física, agressão psicológica, sabe? Que aí é mais, né, envolve a questão da integridade física da pessoa. Mas nenhum adultério, meus queridos, nenhum adultério é justificativa para o fim de um casamento. E eu tenho certeza que hoje aquele casal são duas lâminas extremamente afiadas, extremamente aptas a serem usadas por Deus para a glória do nome de Deus. Eu tenho certeza que aquela mulher já deve ter aconselhado inúmeras outras mulheres em situações parecidas, e aquele homem deve ter já ajudado muitos outros homens em situações semelhantes à que ele passou, e se tornaram pessoas mais maduras, pessoas mais transparentes, mais sinceras, mais honestas uma com a outra, tá? Então, amados, podemos até perder um pouco de nós mesmos ao sermos afiados, ao nos relacionarmos com o nosso cônjuge, mas nós ficamos muito mais aptos a sermos usados para a glória de Deus. Queridos, outra coisa que molda o nosso temperamento, o nosso caráter, são os filhos. Os filhos, principalmente quando nós temos filhos desafiadores, o que é muito comum hoje em dia, né? Filhos desafiadores. Filhos, uma vez eu vi alguém dizer, eu não sei se eu li, se eu vi alguém falar, mas uma vez eu vi isso, que os filhos, eles nos salvam. Eles nos salvam de uma das maiores tragédias da nossa vida, que é de vivermos somente para nós mesmos. Nós só experimentamos o verdadeiro altruísmo quando nós temos filhos. É impressionante como a gente deixa de ter para nós para dar para o filho, não é verdade? Principalmente quando se trata de mães. Quantas vezes eu deixei de comprar uma coisa para mim porque eu tinha que comprar algo para as minhas filhas? E às vezes elas nem estavam precisando tanto, mas o nosso desejo é de doar, é de dar, né? Principalmente aquilo que a gente não teve, não é mesmo? Então, quando nós temos filhos, nós somos salvos por eles do egoísmo, de vivermos só para nós mesmos, só para a nossa própria satisfação. Então, os filhos, eles são excelentes ferramentas de Deus para moldar o nosso temperamento, para nos tornar pessoas melhores. No casamento, embora não devesse acontecer, a gente até pensa na possibilidade do divórcio como solução para os problemas, não é mesmo? A gente até pensa. Mas quando se trata de filhos, não tem como você se divorciar dos seus filhos. Os seus filhos serão seus filhos pelo resto da sua vida. Ainda que você não permaneça casado com essa pessoa, os filhos que você teve com ela permanecerão sendo seus filhos para o resto da vida. Não tem como você se divorciar dos seus filhos, não é mesmo? Mas isso é uma bênção de Deus, porque eles são, como eu disse no início, ferramentas de Deus para nos moldar, né? E como eles são para a vida toda, e não importa a idade deles, porque eles podem ser adultos, mas eles sempre vão ser um motivo de preocupação para nós. Eu tenho certeza que minha mãe, mesmo eu tendo 43 anos de idade, minha mãe ainda hoje se preocupa comigo. Ainda hoje, aqui e acolá, perde sono de preocupação comigo. E nós somos da mesma forma, né?
Eles são uma forma maravilhosa de Deus de nos aperfeiçoar, de nos tratar, né, para que no final das contas a gente seja usado por Deus. Eu vi um vídeo no Instagram em que o pregador ele falava o seguinte: escuta isso. Um filho obediente e afável leva seus pais a matricular-se no curso básico de como ser pais. Se vocês forem abençoados com um filho que põe a sua paciência à prova, então estarão matriculados no curso avançado para pais. Em vez de questionarem o que fizeram de errado na vida pré-mortal para merecer isso, vocês podem considerar um filho mais desafiador como uma bênção e uma oportunidade para vocês se tornarem mais semelhantes a Cristo. Com qual filho sua paciência e longanimidade e outras virtudes têm maior probabilidade de serem desenvolvidas, testadas e refinadas? Quem sabe vocês precisem muito mais desse filho desafiador do que ele precisa de vocês. Impressionante, né? Nada como um filho desafiador, um filho teimoso, um filho de um temperamento mais difícil, um filho que teima em permanecer na desobediência para modelar o nosso temperamento, meus queridos. Muitas vezes a gente enxerga isso como um castigo de Deus. Eu mesmo já passou esse pensamento pela minha cabeça. Eu tenho 2 filhas que me dão bastante trabalho. Mais do que eu um dia, nunca na minha vida eu imaginei ter tanto trabalho como eu tenho com as minhas 2 gêmeas. Muito trabalho, muito mesmo. E quantas vezes eu pensei, meu Deus, tu só pode estar me castigando. Que pensamento tolo, meus queridos. Que pensamento tolo. Na verdade, ao colocar a Heloísa e a Fabíola na minha vida, Deus manifestou amor na minha vida, não na delas. Ele manifestou amor foi por mim. Porque eu tenho certeza que eu sou melhor hoje do que eu era há 12 anos, que é a idade que elas têm hoje. Eu sou uma pessoa muito melhor, tenho certeza absoluta. Porque foi na constante lida com a teimosia, com as dificuldades que eu tenho com elas, que eu fui me tornando alguém melhor, alguém mais tolerante. Porque pensa numa pessoa intolerante. É essa que vos fala. Mas Deus tem me modelado. Ele tem usado 2 ferrinhos lá em casa, que no constante atrito com o ferrão aqui, tem me amolado. Muito mais do que eu tenho amolado a elas. E tem amolado aquele pedaço de ferro ali também. Né, amor? Nunca nós desenvolvemos tanto a capacidade de perdoar, meus queridos. Nunca aquela minha oração, Deus, me dá paciência, foi tão ouvida. Porque pensa numa pessoa que teve que desenvolver paciência. Foi o Edilson. Porque filhos desafiadores, eles fazem isso por nós. No final das contas, em vez de achar que eles são um castigo, a gente tem que parar com isso e começar a vê-los como manifestação da misericórdia de Deus nas nossas vidas. Filhos difíceis são manifestação do amor de Deus nas nossas vidas, porque Deus não quer que nós permaneçamos sendo as pessoas egoístas, que não sabem perdoar, impacientes, intolerantes e julgadoras. Porque como eu tive uma filha antes das gêmeas, que não me dava nem 1% do trabalho que elas me dão, eu me tornei uma pessoa muito julgadora. Eu achava que era porque eu sabia ser mãe, porque a Emanuela é a obediência em forma de gente. A Emanuela não nos dá trabalho em absolutamente nada. E foi por causa da Emanuela que eu decidi engravidar de novo. Foi por causa da Emanuela. Eu até brinco com ela, ei, bichinha, se as gêmeas tivessem vindo primeiro, tu não tinha nascido, não. Porque eu ia ficar traumatizada. Eu que quero mais ter filho, quero nada, vou ficar só com essas 2 mesmo. Eu brinco com ela com isso. Tu tinha que vir primeiro. Porque foi porque tu veio que eu tive vontade de ter mais filho, porque eu achei que ia vir igual. Veio igual não, meus queridos, veio bem diferente. E 2, de uma vez. Eu fico, meu Deus, que ser humano eu sou. Que espécie de ser humano eu sou, para ter que passar pelo que eu tenho passado.
Mas são duas bênçãos. São duas meninas extremamente inteligentes. Me dão muito orgulho na escola. Eu sei que vira e mexe vocês veem nos status eu postando. Ganhou medalha disso, foi aluna de... Não tem um bimestre para elas não serem aluna de destaque. São meninas, lá gente, na escola elas se comportam maravilhosamente bem. O bicho pega lá em casa. O negócio fica difícil lá em casa. Mas Deus sabe que é lá em casa que Ele tem espaço para usar elas, para modelar a pessoa aqui, para eu me tornar uma pessoa melhor, para que eu pare de julgar outras mães. Os filhos desafiadores nos chamam à mudança. Os filhos desafiadores nos chamam, nos obrigam a superar os nossos limites. Quando a gente pensa que não dá mais conta, a gente dá sim. E tira a força de onde não tem por causa deles. Quando eu penso que não vai dar mais certo, eu continuo. Eu não sei quantas vezes eu já disse para o Edilson, eu não vou fazer mais isso. Eu desisto. No outro dia eu estou lá de novo. Insistindo, ensinando, batalhando, insistindo com elas. É quando temos filhos que finalmente nós conseguimos viver o mandamento, meus queridos, de amar o próximo, como a gente ama a si mesmo. É quando a gente tem filhos que nós passamos a não só amar o próximo como a si mesmo, como a gente está apto até a amar o próximo mais do que ama a si mesmo, porque filho a gente ama mais do que ama a si mesmo. Mais do que ama a si mesmo. Então, meus queridos, no constante atrito com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, pode ocorrer da gente esquecer as coisas boas, né? Principalmente do nosso cônjuge, as qualidades que ele tem. Então, eu quero finalizar aqui com alguns conselhos finais. Por conta de muitos conflitos que temos um com o outro, muitas vezes nós fechamos os olhos para as qualidades que o nosso cônjuge tem e a gente foca somente nos defeitos dele, não é mesmo? Então, nós precisamos de um antídoto para isso. Qual é o antídoto para essa mania que nós temos de não olhar mais para as qualidades do nosso próximo por conta dos desafios que a gente tem do nosso cônjuge, por conta dos desafios que a gente tem todos os dias com eles? Nós precisamos cultivar admiração pelo nosso cônjuge. Nós precisamos olhar o nosso marido, você precisa olhar a sua esposa com olhos de admiração. Tentar olhar para ela, para ele, como você olhava quando vocês se conheceram, com olhos de admiração. Olhe para a pessoa com que você se casou com olhos de admiração, porque essa pessoa está repleta de qualidades que estão abafadas por conta dos constantes conflitos que vocês têm no dia a dia. Olhe e perceba o quão privilegiado você é por estar casado com essa pessoa, porque você é um privilegiado. Então, meus queridos, tenha também paciência, ou pelo menos se esforce para desenvolver o mínimo de paciência possível. Trate a fraqueza do seu cônjuge como se fosse a sua própria fraqueza. Porque, no final das contas, vocês são uma só carne. É o que a Bíblia diz, que quando nós nos casamos, nós nos tornamos uma só carne. Isso se chama corresponsabilidade. Olhe para as fraquezas do seu cônjuge como se fosse a sua própria fraqueza. Isso é um fruto da graça. Você está apto a olhar para o seu cônjuge dessa forma. Então, para ser contente no casamento, é preciso realmente aprender a ter paciência, a perdoar o tempo todo. Porque assim como o seu cônjuge tem defeitos, você também tem. Assim como ele precisa ser melhorado, aperfeiçoado, você também precisa ser aperfeiçoado. Tá? Então, também não perca de vista que a sua felicidade não deve estar no seu casamento em si. Não deposite toda a sua esperança de felicidade no seu casamento. Porque o casamento, ele não vai te fazer feliz. Estranho, né? Ouvi isso? O teu casamento não vai te fazer feliz. A sua felicidade está em encontrar o propósito de Deus para você, para que você se torne contente no seu casamento. O casamento, ele não é uma espécie de remédio existencial para as tuas dores.
Ele não existe para resolver os teus problemas sentimentais. Não é essa a função do casamento. A felicidade verdadeira no casamento não está em se fazer feliz. A verdadeira felicidade do casamento também não está em fazer o seu cônjuge feliz, porque você não vai conseguir fazer ele feliz, porque você é imperfeito. Você não vai conseguir fazer ele feliz. A felicidade no casamento está em, por assim dizer, em fazer Deus feliz. Porque quando você obedece a Deus, quando você agrada a Deus, quando você cumpre o propósito que Deus tem para a tua vida, você automaticamente vai ser uma pessoa feliz e vai estar mais apto a fazer alguém feliz. Porque, meus queridos, é para a glória de Deus que a gente permanece casado, apesar de toda a luta que a gente passa. É para a glória de Deus que a gente busca superar as dificuldades que nós temos no nosso casamento. É para a glória de Deus que a gente perdoa o outro, que a gente honra essa aliança que a gente fez diante dos homens e diante de Deus. É para a glória de Deus. Não é para a tua felicidade, não é para a felicidade do teu cônjuge, é para a glória de Deus. Esse é o objetivo final do casamento, é glorificar o nome de Deus por meio do teu casamento. É para a glória de Deus que a gente busca se afiar mutuamente, como o ferro afia o ferro, tá? Então, quando marido e esposa se afiam mutuamente, o relacionamento não só se fortalece, mas também cumpre o propósito de Deus, tá? Que é refletir Cristo e a igreja. É para isso que o teu casamento serve. É para isso. É para refletir Cristo e a igreja, tá? Juntos, vocês se tornam mais fortes para enfrentar os desafios, mas principalmente para testemunhar o amor de Deus e trazer glória para o nome dele. Você não se casa, aliás, você não se casa por amor. Geralmente você se casa porque se apaixonou, né? Porque ficou apaixonado. Mas aí a paixão vai passar. Mas que bom que a paixão vai passar. Se ela já passou, glória a Deus. Porque agora é o momento do amor verdadeiro, que só aparece quando a paixão acaba, que é quando você aprende a amar verdadeiramente. Então, se a paixão acabou, é hora de aprender a amar. E é nas dificuldades que nós enfrentamos em nossa rotina que o amor revela a sua verdadeira força no casamento. Ouça essa frase de Hernandes Dias Lopes, tá? A guisa de conclusão. O contato abençoador, o ferro afia o ferro, dando-lhe forma, beleza e utilidade. Assim também o relacionamento. Seu propósito é afiar e preparar você para ser um vaso de honra, um instrumento poderoso e eficaz nas mãos de Deus. Então, meus queridos, em resumo, um casamento saudável é aquele em que um ajuda o outro a ser uma versão melhor de si mesmo, em amor, em verdade, assim como o ferro afia o ferro. E afiados, vocês juntos trarão glória para o nome de Deus. Amém, meus queridos? Vamos nos colocar de pé.